Oiê! Tudo bem contigo? No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas básicas para fazer a redação da URGS e ir muito bem. Então, se tu tá te preparando para esse vestibular, já sabe, te inscreve no canal e vem comigo! A primeira dica é: fale dos personagens ao invés de falar do enredo geral da obra. O que isso quer dizer? A gente sabe que no vestibular da URGS é muito incentivado o uso de livros, filmes, séries na redação enquanto consistência do argumento. Já falei sobre isso várias vezes em outros vídeos aqui do canal, então lembrando, livros, filmes, séries, essas pequenas narrativas devem ser usadas na redação a serviço do argumento, ou seja, para defender um ponto de vista. Acontece que para dar mais clareza para o argumento de vocês, é muito melhor que vocês falem sobre características específicas ou narrem cenas específicas daquele personagem do que falem do enredo geral da obra. Fica mais claro quando vocês pegam um recorte específico daquilo que aconteceu para defender o argumento de vocês. Vamos pegar como exemplo o tema de 2019, que vocês deveriam fazer uma relação entre adolescência e maturidade. Supondo que vocês defendam que a maturidade ela não é algo da adolescência, mas ela vem com as experiências da pessoa, vocês podem pegar um personagem que se encaixe exatamente nessa definição que vocês estão trazendo. Então vocês vão fazer um recorte de uma cena ali de determinada obra e vão mostrar que experiências esse personagem viveu que fizeram com que ele se tornasse maduro. É muito melhor do que vocês narrarem um contexto geral da obra, que muitas vezes está pertinente ao tema, mas não dá a concretude daquele argumento de vocês, não objetiva aquilo que vocês estão propondo enquanto argumento, ok? Então sempre trabalhem com esses exemplos mais específicos. Isso dá muita nota de investimento autoral para vocês. A dica 2 é: usar a primeira pessoa não é escrever frases genéricas. O que isso quer dizer? A redação da URGS permite que o candidato escreva em primeira pessoa. Mas como? Vocês não podem simplesmente escrever "na minha opinião", "eu acho". Essas são frases genéricas que nada têm a acrescentar no texto de vocês. E aí nós vamos para a dica 3, que é usar a primeira pessoa enquanto consistência do argumento de vocês e não como argumentação. Então, pegando essas duas coisas que eu acabei de falar agora, explico que o argumento de vocês é sempre uma frase afirmativa. Vocês vão usar a primeira pessoa na redação para comprovar esse argumento. Então, como a dica 2 já nos dizia, não basta só dizer "na minha opinião" na URGS, porque isso não é um uso adequado da primeira pessoa. E, como a dica 3 nos indica, temos que usar a nossa narrativa, ou seja, a primeira pessoa, como consistência do argumento. Pegando o mesmo exemplo que eu falei anteriormente do tema de 2019, se vocês quisessem comprovar o argumento de que as pessoas tornam-se maduras a partir das suas experiências, vocês poderiam narrar algo que aconteceu com vocês, uma experiência que aconteceu com o candidato e que ele acha pertinente para a defesa daquele ponto de vista. Algo que ele vivenciou e que o tornou maduro. Entenderam o jogo? A argumentação sempre vai ser uma afirmação de vocês. Então, a primeira pessoa, ou seja, a narrativa de uma experiência, entra como consistência do argumento. Tirem da vida de vocês essas frases genéricas. "Na minha opinião", "eu acho que", é péssimo, porque tudo que está na redação de vocês, a defesa do ponto de vista, é na opinião de vocês, é aquilo que vocês acham. Quando vocês forem trazer autores de fora para pensar aquela tese, vocês vão dizer "segundo fulano", "segundo Beltrano". Caso contrário, tudo é o candidato afirmando as coisas no texto. É por isso que ele não precisa ficar dizendo "na minha opinião", ok? A dica 4 é o que eu mais falo nesse canal quando o assunto é URGS, ou seja, trabalhem o investimento autoral de vocês no texto, trazendo narrativas como consistência do argumento. O que isso quer dizer? Tragam como consistência dos argumentos os livros que vocês leram, os filmes e as séries aos quais vocês assistiram.
Tragam um enredo, como eu falei na dica 1, tragam os personagens, trabalhem a literatura ou o cinema a favor da argumentação. Essa é a dica mais preciosa para a redação da URGS. Deixem de decorar essas citações genéricas que muitas vezes não fazem o menor sentido para aquele tema. Não se preocupem com buscar dados para escrever algo relacionado aos temas da URGS. Busquem aquilo que vocês conhecem de fato, porque vocês leram, aquilo que vocês assistiram aos filmes, aquilo que a cultura discutiu através do cinema, através da literatura, através da arte como um todo. Tragam a cultura para o texto de vocês. Isso é excelente para trabalhar o investimento autoral. E a última dica é: coloquem aposto nas referências. Pelo amor de Deus, gente, anotem aí no coração de vocês, no caderno, no quadro, no guarda-roupa, onde vocês quiserem. Coloquem aposto nas referências, ou seja, digam quem são as pessoas que vocês estão trazendo para o texto. Se eu vou falar do Freud, eu tenho que dizer que ele foi um psicanalista. Se eu vou falar do Shakespeare, que ele foi um autor inglês. Tragam essas pequenas explicações de quem são os autores que vocês estão trabalhando. Se eu vou citar uma série, um filme, um livro, eu faço um pequeno aposto dizendo que o Curtiço é uma obra escrita por um autor naturalista do Brasil, Aloysio Azevedo. Façam essas pequenas explicações das referências que vocês colocam no texto. Isso dá propriedade para a escrita de vocês, mostra que vocês sabem do que vocês estão falando, vocês conhecem essa obra, vocês conhecem o autor, porque vocês são capazes de dar essas pequenas explicações. Aposto é fundamental, ok? Gravem isso no coração. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que elas sejam úteis na hora de escrever a redação da URGS. Lembrando que é só deixar aqui nos comentários se surgir alguma dúvida e assim que possível eu vou escrevendo. A redação da URGS não é difícil, mas também não é tão fácil como as pessoas dizem por aí. Não é só falar o que vier na cabeça, é preciso ter uma estrutura, é preciso mostrar qualidade argumentativa e também é preciso mostrar a competência da narratividade a serviço da argumentação. E com certeza vocês vão aprender muito isso trabalhando com investimento autoral, utilizando livros, filmes, séries para discutir os argumentos de vocês, tá bom? Essas foram as minhas dicas de hoje e espero que vocês tenham gostado. Um beijo!